Glória a Deus, aleluia. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Narciso Lúcio. Para você que acompanha aí a nossa página AD Avivamento na Palavra, sou pastor, presidente da igreja. E como todo mundo sabe, todos sabem, nós estamos de lockdown, né? Nós estamos passando por esse processo de lockdown e nós não podemos estar nos reunindo no culto presencial. E hoje é domingo, então nós estaremos nesse momento na nossa congregação falando sobre EBD, sobre escola bíblica, sobre algum assunto, né? E eu já quero desejar um bom dia para todos que estão entrando aqui e já pedir que vocês possam começar, por favor, a compartilhar essa live, tá bom? Hoje vai começar uma saga sobre angelologia. Nós vamos começar falando sobre angelologia, tá? E eu vou fazer uma introdução geral ao assunto sobre anjos hoje, aqui. Domingo que vem, um outro professor, provavelmente o professor Diácono Joel Meirelles. No próximo domingo, Diácono Rafael. E no próximo domingo, o Diácono Caio Silva vai estar encerrando esse assunto. Eu acredito que nós vamos ficar só esse domingo e o próximo na live, e a partir da terceira aula nós já estaremos no nosso templo, participando presencialmente juntamente com os irmãos, tá bom? Todos os irmãos que estão aqui, bom dia, irmão Edivaldo, irmã Cris, irmão Luciano Quaresma, irmã Rosa Mafra, lá de Marituba, todos os nossos irmãos que já estão aqui presentes, que vocês possam ser abençoados em nome de Jesus. Como nós não estamos podendo ir à igreja, nós estamos fazendo essa live aqui do escritório, do quartinho da biblioteca, tá? E se você escutar algum chorinho de criança aí no fundo, é porque eu tenho uma bebezinha de 1 ano e pouco aqui em casa, tá bom? Então pode ser que ela dê uns gritos aí porque ninguém segura, mas vamos torcer para que isso não aconteça, ok? Breno, bom dia. Bom dia a todos. Eu quero dar uma paz do Senhor Jesus a todos os membros da Assembleia de Deus, a Avivamento na Palavra. Os irmãos que nos acompanham aqui e acolá, nós estamos aqui realizando uma live, realizando um trabalho desse. E a doutrina que nós vamos falar hoje, o assunto que nós vamos falar hoje... Só um minuto. O assunto que nós vamos falar hoje é um assunto muito pertinente. Ele é um assunto muito importante e às vezes muito mal entendido. Quando se fala de anjo, anjo está no vocabulário popular, anjo está na crença das pessoas, anjo está na questão de dicionários bíblicos, de enciclopédia. Se fala mais de anjo, na verdade esse assunto ele está mais na boca do povo do que na boca, como é que eu posso dizer? Está mais na boca do povo do que propriamente dito nos próprios livros. Não é verdade? Eu vou tentar em algum momento pegar o celular e mostrar aqui um gráficozinho para vocês, para ver se dá para observar, para perceber, ok? Além desse assunto ser muito mal entendido, tem a questão que a gente precisa lutar contra uma série de crendices que as pessoas inventaram acerca de anjos, né? O anjo que mata, o anjo das trevas, o anjo protetor, e assim sucessivamente. Então, a gente chega às vezes e vê que em alguns pontos as pessoas chegam até a ser bizarras. Por exemplo, existiu uma igreja em São Paulo onde ela afirmava que havia anjos especializados, tá? Anjos especializados, anjos que curavam. Eles eram especialistas nas áreas de doença. Por exemplo, tinha um anjo que curava câncer. Se você fosse num próximo culto, era um anjo que curava o aparelho digestivo. Se você fosse no próximo culto, tinha um anjo lá que curava o aparelho urinário. E finalmente o anjo que curava o coração. Então é assim que algumas igrejas, que alguns ministérios tratam desse tipo de assunto hoje. Mas a pergunta é: o que é que a Bíblia fala acerca dos anjos? Nós vamos trabalhar alguns tópicos na nossa EBD. E hoje eu quero fazer uma introdução geral com vocês acerca de anjo. E a gente entender o que é que realmente nós entendemos, nós sabemos sobre anjos. O anjo do Senhor, o anjo que estão a serviço do reino, serafins, querubins, o anjo da presença do Senhor, anjos mensageiros, anjos que executam juízo.
e assim sucessivamente. A Bíblia vai falar alguma coisa desses seres, que são seres espirituais. Então a gente precisa entender um pouco mais desse assunto. Por favor, mais uma vez eu peço que os irmãos que já estão, a paz do Senhor a todos que estão entrando, comece a compartilhar a nossa escola bíblica de hoje, tá bom? Se em alguns momentos eu dar uma tossida, eu ainda estou também em fase de recuperação, tá bom? Vamos lá. Primeiro, significado da palavra anjo. O que é que significa a palavra anjo? A palavra anjo, são duas palavras. A palavra no hebraico é a palavra malak, né, que é usada como sentido de mensageiro. E foi traduzido para o Novo Testamento, malak no hebraico, mensageiro, foi traduzido para o Novo Testamento como a palavra angelos. Angelos. Então, malak e angelos significa, tanto no Novo como no Antigo Testamento, significam mensageiros. Por exemplo, quando Deus fala, e às vezes essa palavra ela não é utilizada, a palavra malak, ela não é utilizada somente para seres espirituais. Por exemplo, a Bíblia fala assim, ó, manda que o mensageiro, o profeta Malaquias, manda que o mensageiro do Senhor, a palavra ali é malak. Então, malak tem essa questão de mensageiro, que foi justamente o significado que os anjos conseguiram atribuir, né? Eles conseguiram ter a palavra, o significado de mensageiros de Deus para os homens e de homens para Deus. Inclusive, tem um ponto importante. Quando a gente estuda hermenêutica, tem um camarada na mitologia grega chamado Hermes. Hermes é um anjo que tem umas asas no tornozelo, né? Ele vai até o Olímpio levar alguma coisa para Zeus e trazer alguma coisa de Zeus para lá. Então ele tem essa questão de interpretar entre Deus e os homens e Deus. E essa questão bíblica é a mesma coisa. Os anjos, biblicamente, eles são mensageiros. Mensageiros de quê? Mensageiros que têm funções como anunciar, avisar, destruir e orientar. Então, anjos vão muito além de estarem só ali cantando, fazendo seu papel, uma mensagem aqui, uma palavra de redenção, um aviso, não. Anjos também anunciam, avisam, anjos destroem e anjos orientam. E a gente vai ver inúmeras passagens bíblicas que vão estar falando dessa questão. No Novo Testamento, a crença em anjo no primeiro século era basicamente em todas as seitas do judaísmo, com exceção dos saduceus. Os saduceus eram aquela classe cética, né? Eram os ateus da época. Eles não acreditavam praticamente em nada do mundo espiritual, não acreditavam em ressurreição e acreditavam em anjos. Não acreditavam também em anjos. Mas com referência a todas as outras classes de anjos, eu recebi aqui um café poderoso aqui da patroa, obrigado. Escola bíblica top, né? Muito obrigado, meu amor. Então, o que acontece? Essa questão, os saduceus, eles não acreditavam na questão dos anjos. Com exceção deles, todas as seitas do judaísmo, elas conseguiam acreditar na existência dos anjos. Então, é provável que o interesse pelo assunto anjo, aonde foi biblicamente que cresceu? A Cabala e assuntos cabalísticos vão tratar acerca de anjos pontos muito fortes. Mas no período intertestamentário, que é chamado de período do silêncio profético, no período do silêncio de Deus, que com certeza você que estuda a Bíblia, que estuda teologia conhece, é o período que está terminando o Antigo Testamento e começando o Novo Testamento. Nesse interim, Deus não falou mais através da boca de profetas, né? Então o homem sentiu uma necessidade, preste atenção, o homem sentiu uma necessidade de ter a comunicação dele e de Deus. E foi nesse interim que nasceram os livros apócrifos. Inclusive eu estou tratando esse assunto com meus alunos do curso teológico, viu? Estão tratando esse assunto do curso teológico. Então foi nesse interim que nasceram os livros apócrifos e que nasceram também, que difundiu muito grandemente a questão da angelologia. O homem precisa de um intermediador entre o homem e Deus. Então no Novo Testamento, por exemplo, a gente vê em alguns, nessa questão do contexto intertestamentário, que se desenvolveram. Por exemplo, presta atenção, se você pegar quatro Esdras, Tobias capítulo 6, Macabeus capítulo 11, olha informações precisas que eu estou te trazendo aqui, que são livros apócrifos, a gente vai ver um desenvolver, uma tendência muito grande em falar sobre angelologia
nessa questão. De mesma forma, quando nós encontramos Enoque capítulo 6, 1 Enoque capítulo de número 6, né, são movimentos que são livros escritos que foram feitos pelos movimentos apocalípticos e que eles se preocuparam em tratar muito acerca dos anjos. Então o anjo, ele está em toda a Bíblia. Quando você vai estudar anjo, você vai de Gênesis a Apocalipse e você vai ver o papel dos anjos. Você vai ver querubins no Gênesis, você vai ver anjos em Êxodo, você vai ver anjos em Levítico, você vai ver o papel de anjos em Números, em Deuteronômio, em Josué, em Juízes. Então, dificilmente você não vai ter um livro, né, que não tem informação sobre anjos. Então, o interesse pelos anjos cresceu muito, até mesmo pelos mestres rabínicos, no século II. Né? Menos num estudo chamado Mishnah, que é o estudo que os judeus têm, eles não se interessavam por esse assunto. Mas fora isso, era um interesse muito grande desses anjos, ok? Fora das fronteiras do judaísmo, olha como o assunto é interessante. Esse assunto é um assunto que ele não fica só restrito à Bíblia Sagrada. Fora do contexto judaico, a gente vai ver anjos em Sófocles, Homero, Xenofonte, Epicneto e Platão. Todos esses filósofos eles trataram também desse assunto muito importante. Por quê? Porque sempre teve, parece, essa situação que as religiões estavam muito envolvidas com a questão. E as religiões greco-romanas, que eram mergulhadas em misticismo helênico, como também nas obras desses filósofos que eu acabei de citar para vocês, eles trabalhavam muito bem essa questão de angelologia. Por exemplo, há um relato que em 2225, nos escritos caldeus, de antes de Cristo, já existia essa questão do trabalhar de anjos nesse contexto. Então a gente vê que é um assunto que não fica somente restrito ao cristianismo ou ao judaísmo, mas o mundo antigo, as religiões, os outros povos, eles têm também o seu interesse para falar com anjo. É por isso que a gente precisa entender biblicamente esse assunto. Como é que os anjos trabalham? Como é que as escrituras se respaldam acerca dos anjos? Como é que as escrituras falam acerca desses anjos? O que é que a Bíblia nos ensina acerca desses anjos? Então, a nossa escola bíblica dessa manhã é trazendo uma introdução sobre esse pensamento para que você possa compreender biblicamente a questão, o trabalhar, o funcionar do pensamento da angelologia, biblicamente falando. Então, vamos lá. Quando se fala de anjos, na maioria das vezes, vai se referir a mensageiros que traziam uma palavra celestial do próprio Deus, tá? Na maioria das vezes vai ser assim. E a palavra anjos, ela não é só usada no contexto para homens, para anjos bons. Anjos também é usado para demônios. Então, demônios são anjos caídos. Quando você ouvir na sua igreja Pombagira, Preto Velho, Chucaveira, Rompimato, Mariana, isso aí são apelidos, né, que cada lugar dá para os anjos. Cada lugar dá para esses anjos, para esses demônios. Demônios, nada mais, nada menos, são o quê? São anjos caídos. Tanto que quando Paulo vai fazer uma distinção em Efésios capítulo de número 6, principados, potestades, dominadores e espírito da maldade, ele vai usar a mesma palavra, principado e potestade, para demônio. Nós vamos ver esse texto daqui a pouquinho. Ele vai fazer também o uso da mesma palavra se referindo a demônio. Então, quando você olhar a palavra anjos na Bíblia, ou ângelos no grego, você precisa diferenciar o contexto, porque essa palavra pode se referir tanto a um anjo bom, a um anjo que serve o reino, um anjo que serve a Deus, como para um anjo caído, os chamados demônios de hoje. E quando se fala, por exemplo, pastor, os anjos têm hierarquia? Vamos começar falando dos anjos maus. Os demônios têm hierarquia? Os demônios têm hierarquia, sim, e a gente vê isso na Bíblia. Por exemplo, quando se fala de anjo, o que é que a Bíblia vai falar a respeito de anjo? A Bíblia vai dizer sobre arcanjo, que vai aparecer Miguel. A Bíblia vai falar sobre um anjo especial chamado Gabriel, que é o anjo da redenção, que deu a palavra do nascimento de Jesus a Maria e que também visitou Daniel lá na Babilônia. A Bíblia vai falar de querubins, né? No capítulo de número de Ezequiel, aqueles anjos que aparecem ali são anjos querubins que têm 4 rostos. A Bíblia vai falar de serafins, no capítulo 6 de Isaías,
e são anjos que possuem 6 asas. A Bíblia vai falar de anjos no capítulo 4, no capítulo 5 do Apocalipse, de milhões e milhares de anjos, e para falar desse assunto a Bíblia se calou. É isso e não tem basicamente nada. Mas se realmente tem o maioral dos demônios, por exemplo, desculpe pessoal, é que perdoe a tosse, tá? Eu não quero tossir, mas não tem como. Por exemplo, mas existe o maioral dos demônios? Quem seria o maioral dos demônios? Se realmente existe essa hierarquia, como é que a gente pode entender isso biblicamente? Por exemplo, quando se fala de Satanás, a palavra Satanás significa adversário. A palavra diabo significa acusador. Lúcifer significa estrela da alva, aquele que brilha. Eu não acredito que esse contexto ele se aplique ao diabo. A única estrela que brilha é Cristo. Né? Isso é uma tradução errada que aconteceu no latim, na Bíblia chamada Vulgata. Então, o que acontece? Preste atenção. A Bíblia, quando se vai referir-se a Satanás, ela vai chamar Satanás de príncipe das trevas. Então, Satanás seria uma grande potestade, né? Potestade é um nível alto, eu vou falar desse texto. Potestade seria um nível alto de demônio, e Satanás seria uma dessas potestades. Essa potestade chamada Satanás é um demônio que comanda uma hierarquia de demônio. Atrás Desculpe, ele seria um principado, tá? O topo é um principado. Abaixo do principado seriam as potestades. Abaixo das potestades teriam quem? Os espíritos cosmocratórios, os espíritos dominadores do mal. E abaixo deles tem os espíritos da maldade. Então a gente vê que são classes de demônio que parece que possuem um poder e uma hierarquia. Mas é interessante que quando a Bíblia fala de Satanás, que é um anjo caído, que seria o líder, o cabeça de toda essa gangue, de todo esse clã demoníaco, a Bíblia vai se referir a ele como príncipe das trevas. Né? Vai dar esse poder a ele de príncipe das trevas. Então entende-se que por cima do príncipe existe quem? Existe um rei, não é verdade? Então existe um termo que é chamado de principado e potestade. E esses termos estão se referindo à hierarquia, e eu te provo. Vamos lá. Por exemplo, principado, archas no grego, tiranos que se autodenominam príncipe. Olha a força desse demônio. Ele bate no peito e diz, olha, eu sou um príncipe. E um principado, para quem estuda demonologia, angelologia, seria um demônio tão poderoso, um anjo tão forte, que ele teria poder de governar um continente, uma cidade, um estado, uma rua ou um determinado lugar. Olha aí, pessoal. Deus está mandando um anjo aqui. Remedinho para garganta. Uma toalhinha para mim de suor. Então, o que acontece? Então, um principado, ele é um anjo muito forte. Abaixo do principado tem a potestade. Obrigado. Abaixo do principado tem a potestade. Por quê, pastor? Porque a potestade, ela significa exousias. A potestade é uma força de combate. Essa palavra traduzida para o português como potestade é a palavra grega exousias. É um demônio que é uma força de combate. É um demônio preparado para atuar no mundo espiritual. Principado, potestade, dominadores do mundo tenebroso. Efésios capítulo 6, versículo 11 ao versículo 12. Estou citando para você, que é o versículo 12. Então, dominadores do mundo tenebroso. Esse é archas, né? Archas, exousias, dominadores do mundo, cosmocratoras. São estrategistas do mal. São demônios que estudam a tua vida, que trabalham e conhecem as tuas fraquezas para lutar. Então, você pode observar que há uma hierarquia e que você já ouviu falar de crime organizado no Rio de Janeiro? Ou aqui também, ou em outro lugar? Pois é, existem os demônios organizados. Eles são demônios que têm uma hierarquia, Satanás, que é um principado que comanda potestades, e essas potestades determinam que dominadores e estrategistas do mal, estrategistas do mal atuem no mundo espiritual. É interessante para aqueles que são céticos, que não acreditam no mundo espiritual, o próprio Paulo vai tratar de uma batalha espiritual. Paulo vai dizer que existe uma batalha espiritual e ele vai pedir que os crentes coloquem a armadura, porque são inimigos que nós não vemos. São seres
que nós não conseguimos identificar. Somente através do nosso discernimento espiritual, da nossa oração, a gente consegue pressentir, mas nós não conseguimos ver. Nós vamos falar acerca das pessoas que querem ver anjos, porque há algumas passagens bíblicas em determinados pontos que alguns anjos apareceram na forma humana, né? Mas será que isso poderia acontecer hoje? Esses anjos poderiam se apresentar como se apresentou a Abraão? Ou seriam esses anjos uma pré-existência do próprio Cristo? A gente precisa entender essa questão para a gente compreender. Então, fiz um gráfico aqui, vou pegar aqui o celular, tá? Vou pegar aqui o celular e vou mostrar para vocês onde é que habitam os demônios. Tá todo mundo me vendo aí? Dá um glória a Deus aí. Onde é que habitam esses demônios? Eu fiz um gráficozinho aqui e vocês vão acompanhar agora comigo, tá bom? Esse gráfico, lá vai. Olha só. Onde é que habitam os demônios? Vocês conseguem ver aí, não conseguem? Sim ou não? Perfeitamente, né? Então tá aqui, ó. Esse gráfico foi eu que criei. E a gente tem a questão aqui dos 3 céus. Paulo não foi ao terceiro céu? Paulo foi ao terceiro céu. Então nós temos aqui, ó, o terceiro céu. Vocês podem observar que a setinha sai daqui de cima. Esse terceiro céu é chamado de Eporano, tá? O segundo céu é chamado de Mesorano, que é o céu cósmico, que é o céu onde estão as estrelas, os astros. E seriam aí nesse céu que estariam os demônios também, certo? Ou seja, lembra lá do texto de Jó? De onde vocês vieram? Nós viemos de rodear a terra. Então, o globo, vocês estão vendo esses pontinhos pretos bem aqui, ó? Isso são tronos onde estariam sentados os principados. Os principados estariam assentados nesses tronos aí. É aí que vocês podem ver essa questão. E o primeiro céu é o Auranos, é esse céu que nós vemos, né? Então, você está aqui no Auranos, ó. Quando a tua oração sobe, preste atenção que isso aqui é muito interessante. Quando a tua oração é feita, o que acontece? Há uma batalha no segundo céu. Aonde tem base bíblica para isso, pastor? Você lembra lá de Daniel? Daniel, desde o primeiro dia que tu intentaste colocar no teu coração, só que o príncipe da Pérsia, representando o diabo, os demônios, vieram e pelejaram pela tua... Aí eu mandei quem? Mandei Miguel, que é o anjo de guerra, para pelejar. Então toda vez que você ora, isso é muito interessante, pessoal, existe uma batalha espiritual aqui no Mesorano, tá? O Eporano é onde Deus está. É onde Deus habita, né? É o Eporano, que Paulo falou que é o paraíso. O judeu acredita que existem 7 céus. Então, por exemplo, ó, nós temos principados, potestades. Tá ficando bom aí com a ajuda do gráfico? Me falam aí em nome de Jesus. Dominadores e espíritos do mal. Olha a hierarquia, ó. Os principados são os mais fortes. Demônios que se autodenominam príncipes. As potestades são quem? As potestades são dominadores. Aqui, os dominadores são quem? São os estrategistas do mal. E aqui é quem? Os espíritos da maldade. Então a gente pode observar, nesse contexto, que eu vou colocar bem aqui para vocês rapidinho também, que existe uma batalha espiritual. Que nós estamos travando uma batalha espiritual contra esses seres espirituais que são os anjos, né? No caso, os demônios. Então existe uma hierarquia, ela é movida pelo amor, pela disciplina, pela ordem, né? E quando a gente lê Apocalipse 4 e 5, para concluir esse pensamento aqui, ó, a gente percebe perfeitamente a ordem. Por exemplo, olha só, a soberania, Deus assentado no trono, os 24 anciãos ao redor do trono, os 4 seres viventes, que são os animais, que há quem diga que aqueles anjos ali são serafins, à volta do trono, e à volta deles os milhões e milhares de anjos que estão ali acometendo. Deixa eu voltar para cá agora. Ok? Deu para vocês acompanharem perfeitamente aí? Então a gente percebe, daqui a pouco eu mostro mais um gráfico muito interessante para vocês aqui, só se vocês derem glória a Deus aí. E aí, Felipe, deu para olhar o gráfico aí, tudo certo? Beleza, então a gente percebe que existe essa hierarquia.
que existe esse pensamento, né, desse poder hierárquico dos anjos, essa questão de tudo. Então, a palavra anjo, ela vai ocorrer 300 vezes no Antigo Testamento. E 43 vezes dessas 300 vezes, amém, Deus sim, obrigado, Deus abençoe. Valeu, Felipe, pela dica, viu? Foi muito importante. A gente vai tentando se adaptar e a pandemia tem que ser assim, ok? Muito boa a nossa, amém. Deus abençoe a todos. Vamos lá. Então, das 300 vezes que a palavra anjo aparece no Novo e no Antigo Testamento, dessas 300 vezes ela aparece 43 vezes com um verbete especial. Que verbete é esse, pastor? É o verbete anjo do Senhor. Ore por mim, tá, irmão? Que tá... Tô saindo, acho que eu peguei esse negócio aí, mas Deus me deu vitória. Amém? Então, essa palavra anjo do Senhor, ela aparece com um verbete em caixa alta. Por exemplo, às vezes quando tu vai ler tua Bíblia, vai aparecer lá, anjo do Senhor. Tudo em caixa alta. O que é caixa alta, pastor? É na letra maiúscula. E esse verbete ele não se refere a nenhuma dessas classes de anjos que nós falamos até agora. Os estudiosos hoje entendem que esse anjo do Senhor, é uma aparição de Cristo pré-encarnado. Então ali é o próprio Deus. Então ali no Éden, quem está não é Deus Pai, porque da Trindade quem tem um corpo é Cristo. Quem está é Cristo pré-encarnado. O príncipe do exército do Senhor que apareceu para Josué é Cristo. O anjo que apareceu para Gideão é Cristo. O anjo que apareceu para Manoá, pai de Sansão, é Cristo. O anjo que apareceu ali para mudar o nome de Jacó é Cristo. Por quê? São poderes e atributos que só Deus tem, né? Então a gente consegue entender nessa questão que ali é o próprio Deus pré-encarnado. Nós estamos com uma audiência muito boa, compartilhe aí. Então, quando a gente se fala de anjo, essa palavra anjo no hebraico, malak, né, ela pode ser empregada também a um sacerdote. Por exemplo, você olha Hebreus capítulo 1, versículo 13, a palavra anjo lá se refere ao próprio Jesus. E Malaquias capítulo 2, versículo 5, mensageiro lá é quem? É o sacerdote. E Salmo 29, versículo 1, essa palavra está se referindo a seres espirituais. Ok? Beleza. Partindo para o cenário mais brasileiro, para o nosso cenário, partindo para cá para o cenário brasileiro, oremos para que mais pastores bíblicos ensinem seu rebanho. Amém. Deus abençoe, irmão Francinei. Olha só, passando para o contexto do Brasil, deixa eu ver quanto tempo eu tenho de aula aqui. Tá gostoso, viu? É sempre maravilhoso poder falar da palavra de Deus. 28 minutos. Glória a Deus, não tenho tempo ainda. Vamos lá. Quando se fala de Brasil, aqui no Brasil teve uma escritora muito famosa, até trabalhei isso com os alunos do curso teológico, chamada Mônica Bonfiglio. Ela escreveu 2 obras em 1994. As obras foram A Magia dos Anjos Cabalísticos e Anjos Cabalísticos. Nessa obra, essa autora, ela fez uma relação e tentou explicar dentro do pensamento da Cabala como são os anjos, né? Só que se você quer saber quem são os anjos, você tem que ler a Bíblia, porque a Bíblia é o maior tratado que fala acerca dos anjos. Então, se colocou uma discussão após a obra dela, porque a forma com que essa autora, Mônica Bonfiglio, colocou os anjos aqui, os seus escritos aqui no Brasil, foi um pouco complicado. Por quê? Porque deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. A angelologia que ela trabalha é totalmente diferente daquilo que a Bíblia nos relata. Muito diferente. Por exemplo, parece que é mais um pensamento proposto pela nova era. E segundo Mônica Bonfiglio, os anjos são entidades etéreas, eles não têm memória e eles nunca julgam. Olha como eles são. Para ela são como bebês nus, bochechudos, rosados, sempre com um sorriso maroto e cara de criança. Isso está escrito no livro Anjos Cabalísticos, né? Editado pela editora Oficina Cultural Esotérica em 1993, na página 64. Então, olha como ela apresenta os seres. Quem lê isso aqui até acredita, né? Inclusive, quando você vê no desenho, a ideia que se tem de anjo é essa ideia. O anjo é um ser bonitinho, com os olhos azuis, bochecha rosada, da paz.
com uma auréola na cabeça. Só que a Bíblia vai tratar de anjo de uma natureza muito complicada. Né? Por quê? Porque os anjos são criaturas que foram criadas pelo próprio Deus. Então, se os anjos foram criaturas que foram criadas pelo próprio Deus, como é que a Bíblia vai definir eles? Vamos lá. A Bíblia vai dizer que eles são seres espirituais. A Bíblia vai dizer que eles são imortais. Tá? Desculpe, eles são imortais. Eles têm princípio, mas não terão fim. Ok? A Bíblia vai dizer que eles estarão envolvidos no julgamento e eles estiveram presentes no começo, no nascimento de Cristo, estarão presentes também na sua parúzia. Ok? Então, eles têm uma questão de uma missão especial. Por exemplo, o Salmo 34, versículo 7, se você está com uma Bíblia aberta aí, abra para mim, deixa eu tomar uma água. Esse salmo diz: o anjo de Deus eterno fica em volta daqueles que o temem e os livra do perigo. Aí o que foi que aconteceu? Se criou a ideia de um anjo da guarda, e a Igreja Católica trabalha muito esse princípio, que todo homem tem um anjo da guarda, um anjo que está responsável pelo teu cuidado. Ah, estou andando na rua, e passou um carro ali e quase me atropelou. Meu Deus, foi o anjo da guarda que me salvou. Estou passando ali, aconteceu um acidente, o carro bateu tal, fulano de tal, e meu Deus do céu, foi o anjo do Senhor que me salvou. Então existia essa crença de anjo da guarda, muito forte, né, com esse respaldo bíblico. Biblicamente falando, nós não podemos fugir muito disso, né, porque a Bíblia fala que os anjos do Senhor realmente acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor. Por quê? Porque no mundo espiritual, lembra que eu falei para vocês, às vezes a gente usa uma expressão muito errada. Nós falamos assim: Senhor, entramos na tua presença agora. Estou muito feliz com a audiência aqui da live, tá? 39 pessoas. Estou muito feliz com a tua... Senhor, nós entramos agora na tua presença. Nós falamos isso. Mas essa palavra é errada. Quando nós chegamos na igreja, nós oramos assim. Por quê? Porque a Bíblia diz que ao nosso redor tem anjos. Ao nosso derredor tem quem? Tem demônios, né? Então esses demônios, se você sair 1 minuto da presença do Senhor, 1 segundo, eles te comem vivo. Então o certo é nós orarmos: Senhor, nós estamos na tua presença, porque ninguém sai da presença do Senhor. Deixa eu ler um texto bíblico para você aqui. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Espíritos ministradores. Pegando uma parafraseação desse texto, Lutero escreveu assim, o anjo é uma criatura espiritual, tá? Espiritual, sem corpo, criado para a cristandade, para serviço da igreja. Esse é o pensamento de Lutero, ok? E pastor, além de tronos e principados, o que é que a Bíblia vai falar acerca dos anjos? Vamos lá então entrar na classe. Quem são os arcanjos? Quem são os anjos? Quem são os querubins? Quem são os serafins? Quem são os animais viventes? Quem é Miguel? Quem é Gabriel? Dá um glória aí, meu irmão. Dá um glória a Jesus aí. Pega a tua caneta, pega o teu papel, pega a tua água. E bora para cima terminar essa aula aqui, em nome de Jesus. Amém? Quero mandar um abraço aí pro meu irmão Richard Rafael. Tá no veneno aí embaixo aí. Amém? Deus abençoe a vida de todos vocês. Amém? Olha só. Além de principados e potestades, como eu já expliquei para vocês aqui, nós temos outras classes e outros postos de comando acerca dos anjos. Por exemplo, primeiro, arcanjo. A palavra arcanjo significa anjo principal. A nossa Bíblia apresenta um único arcanjo, Miguel, que os testemunhas de Jeová e os adventistas dizem que que os testemunhos de Jeová dizem que Miguel é Jesus. Mas Miguel é um anjo principal. Textos como 1 Tessalonicenses, Daniel capítulo 10 e Apocalipse capítulo 12 são textos que trabalham acerca desse anjo principal, né? Desse arcanjo. Só que na cultura judaica, a cultura judaica tem 7 arcanjos e daqui a pouco eu vou citar o nome deles para vocês. Então, Miguel ele seria um anjo principal. Em 1 Tessalonicenses, Judas 9, vai dizer que está fazendo uma referência a Daniel capítulo 10 e capítulo 12. Miguel é um dos principais príncipes responsáveis pela nação judaica. Então, em Apocalipse capítulo 12, esse arcanjo parece como?
ele aparece pelejando, lutando. Então se entende que Miguel, ele é um anjo de guerra, ele é um anjo forte. Tem muitos pregadores, lá vai, segura aí para você dar glória. Tem muitos pregadores no culto que eles dizem assim, ó: Miguel chegou aqui agora. Miguel acabou de entrar com uma bandeja. Meu irmão, o que é que o anjo principal do céu vai vir fazer na igreja com uma bandeja? Outra coisa, tu já parou para pensar no poder e na glória que esse ser espiritual tem? Será que se ele entrar em forma ou com a sua glória, o que acontece da gente no culto? Churrasquinho de crente. Porque a gente não pode medir o poder que esse ser espiritual tem. É um ser que excede o nosso entendimento. Preste atenção. Se um anjo, Isaías capítulo 37, estou falando de Bíblia com você, base bíblica. Se um anjo desceu no arraial dos assírios e matou 185 mil pessoas, o que acontece se Miguel entrar no culto? Meu Deus do céu, você não tem noção do que pode acontecer. Então um arcanjo seria um anjo principal. Quem é Miguel? A palavra Miguel significa quem é como Deus. E Miguel na Bíblia, isso aí é para você dar glória, ele é guardião, que é o príncipe guardião de Israel. Só que Israel hoje não são os judeus. Vai lá no meu canal no YouTube e assista a distinção entre Israel e a igreja. E você vai observar que hoje Miguel é responsável em guardar quem? A igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem peleja hoje pela igreja no mundo espiritual contra os demônios é o próprio Miguel, porque ele é o anjo responsável por essa ação. Então Miguel não é anjo garçom que entra com bandeja na igreja, com bandeja de fogo, com espada de fogo. Miguel é um dos seres mais fortes que tem. Se formos fazer uma hierarquia, Pai, Filho e Espírito Santo, arcanjo Miguel, depois Satanás e aí vai. Não é verdade? Então a gente precisa entender quem é a questão de Miguel. Olha, os católicos logo se manifestou aí. Então o que acontece? Daniel capítulo de número 12, Jeremias 30 e Mateus 24, Miguel entrará em atividade, desviando o povo de Deus dos ataques do dragão. Vai ter uma batalha de novo, ele vai pelejar, viu? Faxineiro, Jesus amado, essa é boa. Então ele vai lutar, Miguel é o anjo responsável pela igreja, ok? Por exemplo, Miguel também vai aparecer no livro apócrifo, tá? Enoque capítulo 20, versículo 5, Miguel aparece lá. Eu tenho uma imagem para ilustrar para vocês aqui, dele, mas daqui a pouco eu mostro para vocês, ok? Por exemplo, se criou uma ideia de um anjo julgador, de um anjo de peleja, né? Então vamos lá. E Gabriel, pastor? Quem é Gabriel? Gabriel é o anjo que trouxe a melhor notícia para essa terra, que a terra já ouviu até hoje. Só falo se você dá glória. Gabriel significa homem de Deus, herói de Deus. Qual foi, pastor, a notícia que Gabriel trouxe? Só falo se você dá glória. Bora, estou esperando. É a internet. Eu falo aqui e demora um pouco lá. A notícia que ele foi, glória, lá em Nazaré, e disse assim, agraciada és tu entre as mulheres. É o famoso anjo da redenção. E se entende que ele estará aqui, né? E entende-se que ele estará aqui para trazer as últimas anunciações escatológicas que irão acontecer aqui na terra. Por exemplo, quando saiu do céu a resposta à oração de Daniel, Gabriel foi ao encontro de Daniel e disse, tu és homem muito amado, Daniel. Já pensou? Então ele é o anjo da redenção, ele é o responsável por trazer essas palavras de anunciação, ok? Foi visto por Maria e por Daniel, beleza? Vamos lá. E pastor, o que é um serafim? Um serafim são os anjos que mais frequentam os cultos pentecostais. São os anjos de fogo, né? Meu Deus do céu, serafins, anjos de fogo, poder, fogo, brasa viva. A palavra serafim significa ser ardente ou ser incandescente. Aparece somente uma vez em Isaías capítulo de número 6. E há quem diga que em Apocalipse também aqueles animais viventes são serafins. Mas são teorias.
Por exemplo, o profeta Isaías, no capítulo de número 6, após ver a morte do rei Uzias, viu serafins. Esses serafins tinham característica. Deus estava sentado em um alto sublime trono e os serafins voavam com duas asas. Eles voavam com duas, eles cobriam o pé e com duas eles cobriam o rosto. Voavam, trabalho, cobriam o pé, humildade, cobriam o rosto, reverência. Tá vendo? Nem os próprios anjos conseguem ver a glória de Deus. Deus é tão poderoso e a essência da sua glória é tão grande que os serafins que assistem diante do alto e sublime trono têm que pegar as asas e colocar no rosto. Por quê? Porque senão são fulminados pela glória de Deus. 1 Timóteo 6,16. Aquele que habita em luz inacessível, a qual o homem nunca viu e nem pode ver. Né? Tem um hino que fala assim, o que é que os anjos veem? Nada. A sua vida é exposta, viu? Verdade. A sua vida é exposta em somente adorar. E a questão de adorar é o seu alimento diário para a sua vida. Quando você pega o texto de Ezequiel, capítulo de número 1, versículo de número 5, você vai ver Deus falando. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma imagem de um serafim, tá? Estou aqui com meus slides aqui, super slides, né? Então, como seria basicamente um serafim, pastor Narciso? Por exemplo, tem tanto camarada aí que vê anjo todo dia, e eu quero quebrar essa tese dele. Ah, porque eu vi um anjo, porque eu vi um anjo. Já pensou, tu tá orando de madrugada e tu vê um anjo com cara de boi, cara de leão, cara de homem e cara de águia e pé de bezerro? O que é que tu vai fazer, meu irmão? Será que tu vai sair dando glória, né? Olha só como seria como seria aí um serafim. Você tá vendo aí, ó? Rosto de boi, rosto de homem, rosto de leão e rosto de águia, pé de bezerro. Foi esse anjo aqui que Isaías viu quando ele teve a visão do capítulo de número 6. Aí eu te pergunto, o que você faria se você visse um anjo desse na igreja orando de madrugada? O profeta Ezequiel, nesse texto aqui, ó, capítulo 15, 1, versículo 5, o profeta Ezequiel, após ver esse ser aqui, ele ficou com medo. O profeta Ezequiel, tá? Olha aqui uma outra imagem aqui para você. Tá mais ilustrativa. Esse anjo tá malhado aqui, né? Tá saradão ele, tá? Frequentando a academia aqui. Olha só, então o que aconteceu? Esse anjo aqui, o profeta Ezequiel viu ele, e o que foi que aconteceu, pastor? Ele, meu irmão, foi pra lona, tá? Ele foi pra lona, após ele ver ele foi pra lona. Após o profeta Ezequiel ver esse anjo, ele foi pra lona. Aí tem crente que nem ora e vê esse anjo direto nos cultos aí. Aí eu tenho um pouco de dificuldade de entender essa questão aí, mas tudo bem. Pastor, e o querubim? Já falamos do arcanjo, já falamos de Miguel, já falamos de Gabriel. E um querubim? Querubim seria um anjo que vai aparecer 89 vezes na Bíblia. Há quem diga que Satanás, o diabo, ele é um anjo da espécie querubim, né? Basicamente, eles baseiam esse pensamento no capítulo 28 do livro de Ezequiel e no capítulo 14 do livro do profeta Isaías. Só que tem intérpretes bíblicos que acreditam que aquele texto não faz alusão ao diabo e usam outro tipo de interpretação bíblica. Mas a base para esse tipo de pensamento é esse tipo de texto. Ezequiel capítulo 28 e capítulo 14 do livro de Isaías. Por exemplo, a primeira vez que apareceu um querubim na Bíblia foi lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, e o Senhor colocou um querubim com uma espada para vigiar ali a questão, ok? Em Êxodo capítulo 6, na Arca da Aliança, quem está lá? Querubins. Nas cortinas do tabernáculo, quem estão lá? Querubins, ok? Então, o querubim é um anjo que tem esses quatro, que seria da equipe da espécie de Satanás. Beleza. Por exemplo, quando se fala de livro apócrifo, eu falei para vocês que a Bíblia vai falar de um arcanjo. Quem é esse arcanjo? Miguel. Só que quando a gente vai para os livros apócrifos, a gente vai ouvir, por exemplo, Tobias capítulo 12, versículo 15, e Enoque capítulo 1, versículo 1, fornece o nome dos 7 principais anjos de Israel. Enquanto a Bíblia Sagrada só relata um, gente, se aqui no meio desses nomes, escute isso,
está Miguel, a gente consegue entender o que, pastor? Que tem muita coisa no mundo espiritual que a gente não conhece. Tem seres espirituais que nós não conhecemos. Então, o que acontece? Nós conhecemos aquilo que a Bíblia quis nos mostrar, quis nos revelar. Mas quando você pega Tobias 12 e Enoque capítulo 1, ele vai fornecer 7 nomes de 7 anjos principais da cultura judaica. São eles: Rafael, Gabriel, Uriel, Miguel, Isidiquiel, e Ananel e Quefarael. Vamos de novo? 7 principais anjos, ó. Rafael, nosso tecladista, Gabriel, Uriel, Miguel, Isidiquiel, Ananel e Quefarael. 7 principais anjos. Enquanto nós temos um anjo principal, os apócrifos trazem 7 principais anjos da cultura judaica. Ok? Beleza. Já estou terminando, pessoal, tá? Vamos lá, já estou terminando. Então, o número de anjos, segundo o Apocalipse, João vai usar um termo em grego lá, que é milhões e milhões e milhares de milhares. A gente vai observar uma questão. O que, pastor? Apocalipse capítulo 5, versículo 11, vai dizer que o número dos anjos são incontáveis. São incontáveis o número deles. Então, lá no Getsêmani, quando Jesus estava orando, ele disse assim, aí o Pedro, os discípulos queriam resolver na marra. O que foi que ele falou? Eu não poderia orar ao meu pai aqui agora, e ele poderia mandar 12 legiões de anjos para me socorrer aqui. Uma legião de soldados romanos vai de 4 a 6 mil soldados. Cristo estava falando 4 vezes 12, 48. Eu não poderia pedir ao meu pai aqui 48 mil anjos agora. Meu Deus do céu. Olha isso, irmão. Eu não poderia pedir ao meu pai aqui no Getsêmani agora 48 mil anjos se viesse só 2 daquele que desceu no arraial dos assírios, que matou 185 mil pessoas. O pessoal estava muito encrencado ali. Entendeu? Então a gente pode observar. Mas, pastor, aí vamos terminar nossa aula aqui agora com algo muito bacana. Dá uma glória a Deus aí. Esses gráficos aqui foi eu que fiz, tá? Eu tenho um gráfico aqui do estado intermediário, que eu gosto disso. Eu vou mostrar para vocês para a gente terminar a nossa aula aqui. A pergunta é, pastor, a Bíblia fala que tem muito anjo. Um anjo abriu o mar vermelho. Outro anjo ia destruindo Jerusalém no tempo de Davi. E Davi falou assim, não faça isso. Pelo amor de Deus, me dá mais uma chance. Tá? O que é que não fariam 48 mil anjos? Beleza? É complicado, né? Flavinho, Rafinha, o Flávio está aqui acompanhando a EBD. Manda um abraço para ele. Amém. Deus abençoe o Flávio, Deus abençoe a todos, tá bom? Então, a pergunta é, para concluir a nossa aula, deixa eu ver quanto tempo tem de aula aqui. 48 minutos, vai dar certinho. Aonde é que estão esses anjos agora? Aonde é que estão esses anjos agora? Estão no céu? Estão presos? Estão amarrados? Estão atuantes? Né? Tem uns que estão trabalhando aí nas igrejas neopentecostais direto. Tem os de fogo, não tem sossego, estão em todas as vigílias. Então, onde é que estão esses anjos agora? Aí eu vou compartilhar com vocês aqui um gráfico que eu produzi. Pode ser? Vocês querem ver o gráfico? Sim ou não? Se não quiserem, eu posso falar sem mostrar o gráfico. Vamos lá. Amém ou não amém? A internet demora um pouquinho, né, para responder. Forte. Então vamos lá. Vou mostrar o gráfico aqui com vocês que eu preparei. Ó, esse gráfico aqui, pessoal, ele significa o estado intermediário. Tá aqui, ó. Eu perguntei onde é que estão esses anjos agora. Pegue a Bíblia de vocês e a gente vai terminar a nossa aula aqui, ó. O Sheol, ele é o mundo dos mortos no Antigo Testamento. Quando você morria, você iria para lá, para o mundo dos mortos. O Hades, ele é o mundo dos mortos no Novo Testamento. Só que no Antigo Testamento, preste atenção no gráfico e na tela. Só que no Antigo Testamento, o que é que acontece? Todo mundo está morto só num abismo. Está todo mundo aqui nesse abismo
E esse abismo não contém divisões. Ele não tem nem parte boa e nem parte ruim. Certo? Mas quando acontece a questão do Novo Testamento, o abismo que era onde todos estavam juntos, né? Agora ele dividiu. Na parte esquerda estão os maus, como você pode observar, e na parte direita estão os bons. É aí que eles estão. E a parte direita é chamada de seio de Abraão pelos judeus. Quando Jesus falou assim, olha, hoje mesmo estará comigo no paraíso, ao ladrão da cruz, é nesse entendimento, para quem acredita nesse ponto, é como se o ladrão da cruz estivesse no paraíso, ou seja, do lado bom do Hades, esperando Jesus voltar para o arrebatamento da igreja. E do lado esquerdo, no meu lado esquerdo aqui, estariam os maus, né? Estariam os maus aí para fazer esse contexto. Aqui então seria o quê? O abismo. Olha só, preste atenção no gráfico. Evitem aqui um momentinho aqui as brincadeiras, só para a gente não perder o raciocínio da nossa aula. Aí daqui a pouquinho eu libero as perguntas para vocês, ok? Preste atenção. Olha aí, irmão Rafael seria o anjo segundo a visão da escritora, é fofinho igual um bebê. Meu Jesus amado, foi forte essa, olha. Irmã, perdi até o controle aqui dessa aula agora, Rafael. Meu Deus. Mas vamos voltar para cá, depois a gente comemora essa ação aí, ok? Olha só. Então aqui tem um abismo. No profundo desse abismo está o Tártaro. Vocês estão vendo? Está o Tártaro aqui, ó. O Tártaro, que é o texto que Pedro vai usar, ok? E Judas vai falar de abismo. Tanto Judas como Pedro vão falar que anjos estão no abismo e que anjos estão nas profundezas do inferno. Só que as pessoas usam esse texto aí para dizer que já tem demônio no inferno. Tanto o texto de Judas 6, olha o que diz o texto de Judas 6, vamos lá. Judas 6, ó. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas. Então tá aqui, ó. Esses anjos estão reservados em escuridão, eles estariam aqui. Aí o texto de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, vai dizer o quê? Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo lançado no inferno, aí na tua Bíblia está inferno. Só que bem aqui, ó, no grego é Tártaro. Ou seja, Judas está dizendo que tem anjo no abismo, e Pedro está dizendo que tem anjo na profundeza do abismo. Mas eu consigo te provar biblicamente que nenhum dos dois ainda está no inferno. Por que, pastor Narciso? Por que, pastor Narciso? Porque a palavra para inferno é essa palavra aqui, ó. É Guiena. É lugar de punição final. E eu vou ler esse texto para você aqui, que ele esclarece muita coisa. Por exemplo, ó, Apocalipse capítulo 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançadas num lago de fogo. Como é que a morte, olha, a morte e o inferno. Como é que a morte e o inferno foram lançados no próprio inferno? Não tem como. Por quê? Porque quem está no Hades são os mortos. O que esse texto está dizendo aqui é que as pessoas que morreram e estão no Hades, elas serão lançadas no Guiena. Ou seja, só vai para o inferno, que é o Guiena, que é o lugar de punição final, quando? Quando, pessoal? Quando o juízo final vier, aí sim. Tanto que vai acontecer o quê? Agora olha como a Bíblia explica a Bíblia. Apocalipse capítulo 9, versículo 1. Ó. E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela aqui do céu e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Enquanto você fica dando moral para o diabo, viu? E dizendo que quem tem a chave é o diabo, o próprio texto aqui está dizendo que a chave está na mão de Deus, que deu a chave para o anjo, para ele abrir o abismo, para ele abrir o Tártaro, e aqui junto com esses anjos está quem? Está Abaddon ou Apolion. Bora ler o texto? Maravilha isso, né, irmão? A gente entender isso, ó. Apocalipse 9:11. Bem aqui, ó. E tinha sobre si o rei do abismo, que em hebreu era seu nome Abaddon, em grego o rei.
O rei, guarde essa palavra, o rei. Então olha o que o texto está falando. Presta atenção para o gráfico e você entende agora. Pega, anjo, a chave que está na mão de Deus, não na do diabo. O diabo não tem nem casa, imagine chave. Para aqueles crentes que falam que Jesus foi ao inferno tomar a chave do diabo, aprenda a fazer hermenêutica bíblica, em nome de Jesus, e para de estar falando isso. Para de estar dando moral para o encardido. Pega, anjo, a chave que está na mão do próprio Deus, vai lá, abre. Abriu, saíram daqui demônios, demoninhos, demoniões, e daqui, segundo esse texto, por falar rei, entende-se que esse anjo, ele é mais poderoso do que o próprio Lúcifer. Só que esse texto aqui vai ser aberto, eles vão atuar na grande tribulação, porque isso aqui é quem? Esse aqui é o quinto selo, então os anjos serão liberados. Um anjo talvez mais forte que o diabo será solto, por isso que você tem que estar com Cristo, porque senão não vai dar nem pro caldo. Aí serão condenados, aí sim serão condenados, aí irão para o lugar de punição final. Certo? Deu para compreender perfeitamente aí essa questão? Ok? Olha a Sara aí, ó. Ok? Beleza. Então o que acontece? Para terminar o nosso raciocínio aqui, vocês entenderam? Então, os anjos estão lá, né? O Senhor, próprio Deus, pegou a chave. Judas 6 e 2 de Pedro 4, tem anjos no abismo que estão presos, que serão soltos na grande tribulação. Lá está Abaddon, lá está Apolion, serão soltos para uma grande guerra, né? Serão soltos na grande, por isso que Nero vai aparecer ali fichinha, perto do anticristo. Eu sou milenista, tá? Não acredito que o anticristo foi Nero. Então o que aconteceu? Aí depois de tudo isso, aí sim os anjos irão para o inferno, que é o Guiena. Apocalipse 20:14. A morte e o inferno, ou seja, aqueles que estão no Hades, serão lançados num lago de fogo juntamente com os demônios. Então que Deus possa abençoar a vida de vocês, tá? Grandemente. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Live abençoada, 38 pessoas aqui comigo. Então essa foi a introdução sobre angelologia. Eu só introduzi o assunto e depois os próximos professores vão falar sobre anjos eleitos, anjos caídos, a natureza dos anjos. Vão falar sobre assuntos muito interessantes para abençoar a tua vida em nome de Jesus. Nós estamos de 57 minutos, é 1 hora de aula, então eu termino aqui, tá? E eu espero ter sido claro e ter abençoado a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa aula vai ficar por pouquinho tempo aqui, tá bom? Eu vou colocar ela no cadeado e vou guardar ela, tá? Deus abençoe sua vida. Tem alguma pergunta? Cadê a pergunta? Tem alguma pergunta aí? Obrigado pela audiência de todos. Obrigado por aqueles que estão dizendo que a aula foi boa. Que Deus abençoe a vida de vocês. Mais tarde, provavelmente, eu tô aqui de novo, 18 horas. Você não vai sair para a rua, então venha ouvir uma palavra, uma outra palavra, uma palavra que vai edificar a tua vida. Ou serei eu, ou será outro pregador melhor que eu para ministrar uma palavra ao seu coração e vai ser bênção em nome de Jesus. Ok? Gratidão por essa aula abençoada. Deus abençoe, gratidão, bom domingo. Não tem pergunta? Eu acho que ficou bem resolvido, bem exposto o assunto, né? Eu acho que todo mundo compreendeu basicamente o assunto, a introdução, o que a Bíblia fala, o que o Antigo Testamento fala, o que o Novo Testamento fala, o que os livros apócrifos falam, o que o contexto fora da Bíblia fala. Eu acredito que todo mundo deu para entender perfeitamente. Não é verdade? É verdade que os anjos são nossos conservos, foram criados para nos servir? Com certeza, irmão. Os anjos foram feitos para servir o reino. Então, se nós fazemos parte do reino, estamos inseridos nele, eles nos servem sim. Isso é bíblico. Eles servem o reino dos céus sim. Eles trabalham para aqueles que servem o reino dos céus. Ok? Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus ou não glória a Deus? Aleluia ou não aleluia?
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Deus abençoe a todos, tá? Então a gente vai encerrar. Deus abençoe, continue abençoando a vida de vocês. Domingo que vem, nós ainda provavelmente estaremos de lockdown e você pode assistir a aula aqui pela live. Se você não segue ainda a página da igreja, siga e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Vamos orar e vamos encerrar então, já que ninguém quer fazer pergunta, acredito que ficou bem definido. É um assunto que a gente sempre trata aqui na igreja, é um assunto que nós sempre tratamos aqui na igreja e eu acredito que ficou bem esclarecido para todos os irmãos. Amém? Amém. Felipe, obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, irmã Lília. Obrigado, irmão Val. Porque alguns comem porco e outros não comem. Isso aí é uma outra live, irmã, tá? Isso é questão de pensamento adventista do sétimo dia. Isso aí é um outro assunto. Ok? Rosinha Amar, continuar abençoando vocês. Vamos orar? Vamos encerrar a nossa live? Querido Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por esses momentos. Obrigado porque o Senhor é fiel. Continua nos abençoando, continua falando, continua tratando e que o Teu nome seja engrandecido. Que cada aluno, que cada pessoa, que cada irmão da nossa igreja ou fora da igreja, de outra denominação, que ouviu, possa, Senhor, ser edificado, consolado, possa entender alguma coisa sobre esse assunto e que o Teu nome seja engrandecido. Obrigado pelo privilégio de poder mais uma manhã falar da Tua palavra e só temos a Te agradecer. Glorifica o Teu nome na nossa vida, nos dá força, nos ajuda, nos ensina para a glória do Teu nome. E que possamos, Senhor, sempre ser tementes a Ti, Te servir, Te glorificar. Em nome de Jesus nós oramos e nós Te agradecemos. E que todos levantem aí um glória a Deus e digam amém. Amém? Queridos irmãos, onde eu vejo na Bíblia sobre Miguel, eu dei todas as referências aí sobre Miguel. Você volta um pouquinho a live e eu dei todos os textos. Daniel capítulo 10, Apocalipse capítulo 12. Esses textos estão falando de Miguel. Judas também, tá bom? É só você olhar esses textos. Judas versículo 6, esses textos falam de Miguel. Pessoal, para encerrar aqui a minha participação, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos em lockdown, nós estamos nesse momento de dificuldade. E você sabe que nós precisamos da sua ajuda, né? Do seu dízimo, da sua oferta, dos irmãos. Estou falando com os irmãos que são membros aqui da nossa congregação. E se os irmãos que são de fora quiserem nos ajudar, nos ajudem. Então, se você quiser nos ajudar, nós temos os nossos compromissos a cumprir. Eu tenho visto muitos pastores no Facebook pedindo ajuda para não fechar a igreja, para a igreja não parar de continuar, para que o aluguel seja pago, entendeu? Então é realmente muito complicado. Então nós precisamos que os irmãos nos ajudem. Venha, traga sua oferta, o seu dízimo, nos procure, nós temos conta Pix e nós temos um trabalho sério, com responsabilidade e nós precisamos ajudar os nossos irmãos. Semana que vem nós vamos fazer um outro trabalho de assistência social aos nossos irmãos e nós contamos com a presença de vocês. Então nos procure, faça a sua oferta e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, tá bom? Fique na paz do Senhor, Deus te abençoe. Tchau, tchau. Bom dia, pessoal.